Irmãos, a gente precisa plantar melhor, almejar coisas grandes. O ano está iniciando e tem gente que continua com as mesmas amizades, que não dá mais. Tem amigo que não alcança mais a tua visão. Agora comece a andar com pessoas que chegaram aonde você pretende chegar. Comece a andar com gente que tem projeto de vida, tem temor ao Senhor, que frutifica. Para você começar 2023 plantando coisas boas, almejando coisas maiores ainda. Não existe fórmula mágica. Diz assim então a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Com que propósito, irmãos? Está aí. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Vamos falar com Deus? Senhor, fale com a tua igreja nessa noite, pois há um propósito na proclamação da tua palavra, em fazer aquilo que te agrada, que diminua eu, que o Senhor cresça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ninguém sabe quem escreveu os Salmos 92. Ninguém sabe qual é a verdadeira natureza, mas um fato é, todo Israel cantava e declarava esse salmo em alto e bom som. Porque era uma verdade para aquilo que o povo estava vivenciando. Quando eu penso num texto que fala que adorar a Deus, quando eu penso num texto que vai falar para a gente que Deus é reto, que Ele é rocha, que nele não há injustiça, eu fico pensando no ano que passou, quantas injustiças, quantos momentos que ficaram tão desestabilizados na minha e na sua vida, quantas vezes eu poderia ter proclamado que Deus é reto e eu fechei a minha boca. Mas quando a gente começa a perceber, então, o grande propósito do texto, se você for ler desde o verso de número 1, ele vai começar a traçar um paralelismo entre o ímpio, aquele que não serve a Deus, e entre um servo de Deus. E ele diz que nós fomos chamados para frutificar. Mas por que a comparação com o cedro do Líbano? Tivemos agora recentemente na Turquia, quantos cedros do Líbano ali? Na bandeira da própria Líbia, está lá o cedro. A gente vai perceber que é uma árvore imponente em tudo que era construção antiga. Você queria fazer uma coisa imponente, duradoura? Cedro do Líbano. Você queria fazer algo resistente, que ia dar certo? Cedro do Líbano. Mas é uma vegetação que quando você planta, ela demora aproximadamente 3 anos e ela cresce 1,5 metro, sabe como? Para baixo. Cresce para baixo. Ela começa então a criar raízes, aprofundar, mergulhar nos minerais, verificando tudo quanto ela precisa, para depois ela dar as caras, e aí sim a gente chama do crescer para fora. E o cedro do Líbano, talvez só seu caule pode chegar aproximadamente a 14 metros. Eu disse o caule, que a altura da árvore pode ter até 50 metros. A durabilidade. Irmãos, nos Estados Unidos, nós temos esses cedros há muito mais de 1000 anos. Que durabilidade, que resistência tem esse tipo de palmeira. Agora, a Bíblia faz uma comparação a cada um de nós na frutificação como um cedro do Líbano. Mas por quê?
Há uma resistência, às vezes, a gente em crescer. A gente pensa que crescer é só dar as caras, é vir à tona. E agora me chama a atenção que o cedro do Líbano, ele não produz assim um fruto. Você vai ver aqueles pinhaizinhos ali, que, com umas sementinhas, que assim, não é um fruto comestível. Mas a imponência, a nobreza, a beleza, incomparável. Incomparável. Se isso é uma verdade, o que o texto está tentando trazer a cada um de nós, quando a gente pensa na vida com Deus, plantados na casa de Deus, e na vida do ímpio. E a gente começa a perceber então que essa longevidade, toda a robustez, todas as folhas aromáticas, viver milênios, tudo que vai ter armazenando nesse tipo de vegetação, o salmista, para explicar a gente, ele começa a dizer, sabe por que você precisa frutificar? Porque a sua vida é uma vida de adoração ao Senhor. Dos versos 1 ao verso de número 5, dos Salmos 92, você vai ver o salmista falando do que é uma vida de adoração, e nós tivemos um grande congresso aqui, Renan, durante esse ano que passou, falando apenas disso, e eu me lamentei muito, porque pouca gente da igreja estava aqui para aprender o que é louvar, vida de adoração, vida de louvor, vida que tudo que faz está pensando na glória do Senhor, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Os santos cantam, os anjos cantam. Sabe o que a gente vai passar toda a eternidade fazendo? Adorando, irmãos, engrandecendo. Eu fico pensando aqui agora, a gente falando Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Eu fico, quantos milagres eu vou experimentar esse 2023? Quantos desertos eu vou passar em 2023? Quantos caminhos eu vou percorrer em 2023? E eu estou plantado em quê? Para que tudo dê certo, para que tudo possa ir bem? Será que eu quero apenas sair se eu não tenho nem raiz? Eu nem aprofundei a minha árvore? O que está faltando na minha vida em 2023? O salmista começa falando, é tempo de louvar, de adorar. O motivo do nosso louvor é o Senhor, a admiração que temos pelo próprio Deus. Irmãos, nosso Deus é incomparável. Eu fui essa semana testemunhar um negócio no meu gabinete, tinham pastores, outras pessoas ali. Falei assim, irmãos, eu fiquei 2 semanas andando pela rua, mandando beijo para o céu. 2 semanas. Eu mandando o pessoal, eu tenho certeza que muita gente passou, fala assim, esse cara está bem não. Eu parava o carro assim num sinal, e eu estava assim, mas esbravejando e declarando as maravilhas que só Deus faz. Você já teve aquela oportunidade? Tente adjetivar Deus. Aí eu vou bem, daqui a pouco começa a me faltar palavras. Aí eu vou insistindo, irmão, daqui a pouco eu estou repetindo. Eu vou, Anderson, você está ficando repetitivo. Muda o disco, aí eu vou. Aí eu vou tentando. Deus, quem tu és? Quem tu és? Quem tu és? Aí eu vou tentando falar isso com Deus, declarar, sabe o que é isso, irmãos? Louvor, gratidão, admiração. Como é bom quando a gente inicia o ano admirando quem Deus é. Você admira Deus? Alguns não estavam aqui de manhã, mas a igreja ficou rindo porque minha mãe gravou um vídeo e falou, bisunguinho da mamãe. É um termo carinhoso, invejosos, irmãos, invejosos. É um termo carinhoso assim que demonstra o afeto, a admiração. Você já viu relacionamentos familiares, quando o casal, como é que trata um outro? Mozão, tal, não tem assim, não é um termo que vai demonstrar uma admiração, um cuidado. Irmãos, você olha para filho, primeira coisa que a gente quer fazer filho é botar um apelidinho, uma coisinha, né?
A não ser tem gente que bota 2 nomes assim, Renan, e faz questão, né? João Anderson Cavalcante, aí não chama nem João, né? É João Anderson. E de manhã eu dei até uma boa sugestão, quem sabe a família muda de ideia. Gabriel Anderson, coisa linda. Uma sugestão que eu dei. Mas, meus queridos irmãos, como é que você adjetivou Deus em 2022? Quais foram os pronomes de tratamento? Como é que você admirou esse Deus? Como é que você chegou ao final do ano falando quem Deus é na sua vida? Eu fiz uma viagem agora, a cada voo que eu entrava, aí tinha voo que tinha que usar máscara, eu tinha que trocar máscara. O que foi? Está ruim? Tá, porque eu molhei a máscara. De tanto chorar e agradecer a Deus por sair dessa terra e ver o que Deus fez na minha vida nesse lugar. Eu dentro do voo assim, sabe, mas numa sintonia, e gente tensa olhando para o lado, turbulência, e meu coração também assim, sabe, naquela turbulência, falando, Deus, eu te amo, eu te adoro, só o Senhor para me permitir viver isso, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, Deus, eu te amo, Deus, pelo que Tu és. Você já tentou passar assim um dia sem pedir nada a Deus? Porque tem gente que acha que a oração é igual pedinte cego. Eu te peço, eu te peço, eu te peço. Não, de você falar assim, Deus, eu não quero te pedir nada, eu quero só ficar aqui, assim, sentindo o Senhor, admirando o Senhor, declarando quem o Senhor é. E quando eu começo a orar e falar assim com Deus, eu começo, irmão, está difícil, não dá, às vezes eu choro. Aí às vezes me vem um cântico, Marquinhos Miranda, aí aquele cântico eu fico assim querendo ouvir a semana inteira, aí eu volto, acordo com aquele cântico, durmo com aquele cântico, eu quero, sabe, expressar amor, gratidão, eu não quero te pedir nada, Deus, eu quero só falar como eu te amo, como eu te admiro, como eu te adoro. O salmista começa do verso 1 ao 5, falando exatamente dessa vida de louvor. Depois ele começa a fazer, então, um paralelismo muito forte entre a vida do justo, do injusto, do ímpio e daquele que serve ao Senhor. E é por isso que a gente precisa, então, entender isso, meus irmãos, porque a gente acha que a vida do ímpio vale a pena. Se você for ver dos versos aí 6 até o verso de número 11, você olha para a vida do ímpio, meu irmão, dá vontade de viver impiamente. Você fica, Senhor, eu estou orando tanto. O camarada ali comprou o carro que eu queria, na cor que eu queria. Eu estou aqui, eu dou dízimo, Deus, dou oferta, dou cesta básica. Sabe quando que eu vou conseguir comprar isso? É nunca. Camarada não dizima. Camarada não tem compromisso com Deus. Mas Deus, eu te rogo, se ele não tiver condições, Deus, uma semana, manda a polícia na casa dele pegar em busca e apreensão. Esse cara não vai ter condições de pagar isso aí, não. Deus, não é possível. Eu estou aqui pagando um alto preço para viver com o Senhor. E às vezes, irmãos, a gente quer jogar assim na cara de Deus, que a gente está tentando viver em santidade. Você já tentou fazer isso? Ah, Deus, eu estou abrindo mão tanto, eu estou aqui, sabe, há tanto tempo. Ah, Deus, eu estou aqui renunciando, mas absolutamente nada acontece. Aí cantamos Deus de promessa, mas aí faz um gabinete pastoral. Aí vão dizer assim para mim, pastor Demétrio, pastor, promessa não enche barriga de ninguém, não. Promessa não enche barriga de ninguém. Sabe por quê? O parâmetro dessa pessoa é um parâmetro do ímpio. E a Bíblia vem dizendo aqui para cada um de nós, já do verso 6 em diante, que o ímpio não tem capacidade de prosperar, de frutificar como servo do Senhor. Sabe por quê? O ímpio não enxerga como nós enxergamos. O ímpio não busca o que nós buscamos. O ímpio não vai conseguir entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente.
A visão do ímpio é completamente diferente. Como é que o ímpio vai entender quando você pega assim, dá uma boa oferta a uma pessoa, quando você vai honrar o outro? A dificuldade que o ímpio tem é entender, você é dizimista, olha, parece até que você é bobo. Como é que pode você fazer isso? Você abrir mão do seu tempo, como eu vi a igreja aqui, nessa obra que fizemos, tanta gente renunciando tanto, aplicando tanto, e até hoje eu vejo isso. Irmãos, tivemos esse final de ano aqui, alguns jantares, algumas coisas que fizemos, teve gente que saiu do hospital, cálculo renal, o braço, não pastor, eu vim, porque eu me comprometi a fazer isso, e eu estou aqui adorando meu Deus. Aí eu disfarço, eu vou para um canto assim, começo a chorar, e falo assim, Deus, que coisa linda, me dá uma fé igual essa aí, Deus. Eu olho para o outro e falo assim, não, pastor, eu me comprometi, eu estou aqui, haja o que houver, eu vou honrar. Compromisso com o Senhor. A gente olha para o lado, a gente quer, na verdade, um motivo para dizer que não está valendo a pena. Os ímpios estão prosperando, eles estão florescendo. Irmão, o final do ímpio, a gente sabe qual é o prelúdio de destruição. Aparentemente está crescendo, florescendo, até a hora que cai. Sabe por quê? O diabo, quando quer armar a puca, ele pega o milho, amarra no barbante e joga. Quando a galinha come, ele puxa, vem o milho, o barbante e a galinha junto. Acabou. Parece que está dando certo, parece que está florescendo, parece que está valendo a pena, até a hora que cai. Olha, irmãos, quanto mais sobe, maior é a queda. Há tanta coisa acontecendo ao nosso redor de mentira. Montaram castelos em mentira. Montaram sistemas mentirosos. Coisas que nada tem a ver com verdade. E na hora que puxar, que cair, vem tudo junto, desmorona, irmãos. Isso é vida de ímpio, isso é vida de quem não tem compromisso com Deus. A gente não deve parametrizar as nossas vidas pela vida do ímpio, sabe por quê? A glória deles é uma glória efêmera, transitória, não serve para coisa alguma. E às vezes a impressão que a gente tem é que a gente está perdendo. Aliás, quer ver uma coisa? Tudo na vida do ímpio parece ser mais fácil. É ou não é verdade? A gente fica assim, Deus, assim quem está solteiro, né? Deus, eu estou te pedindo uma bênção sentimental. Aí vem um irmãozinho, frequenta a igreja, é um simpático ao evangelho. Aí frequenta aqui um mês, continua simpático. No mês seguinte, aparece aqui com um varão, ou com uma varoa. Senhor, eu estou na tua casa há 10 anos, orando, já entrando no Salmo 40, verso de número 1. Esperei com paciência no Senhor. Já indo quase para João 8, Deus, num ato assim desesperador, que o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Por que aqui foi tão rápido? Por que para mim tudo é mais difícil? Irmãos, a gente gosta desse negócio de olhar para aquele que agora olha. Aparentemente, com quem ele está se relacionando, é bonitinho, né? Igual eu vejo assim, pastor, meu genro é cheirosinho, pastor, bonitinho, menino respeitador, trabalhador, boa família. Sabe, que menino bom. Está vindo aqui na igreja. Só falta ser crente. Só falta isso, sabe? Só tem um pequeno detalhe, irmão. Só falta temor ao Senhor, que é o princípio, é o começo de tudo. Só falta temer a Deus, que daí tudo vai dar certo. Só falta isso. Mas, menino bom, respeitador. Aí casa, irmãos. Vai ver o que vai se transformar a vida dessa pessoa. Irmãos, o ímpio não pode servir de parâmetro para cada um de nós, em momento algum, não deve. Agora, o justo crescerá como cedro do Líbano. Por quê? É um crescimento lento, mas é um crescimento consistente. É um crescimento que olha para o alto, não olha para o lado.
Você já pensou se o cedro fosse olhar para outras plantas, irmão? Um cedro do lado de uma trepadeira. Outro dia eu fui botar uma trepadeira lá em casa, aquela planta, bota. Irmão, é assustador aquilo. Você planta, dá um mês, parece que ela já está engolindo a casa inteira. Você vai direcionando ela assim, de um dia para o outro, você vê um crescimento vertiginoso. Você já pensou o cedro do Líbano olhando para a trepadeira e dizendo assim, meu Deus, como cresce. Agora vem ali, uma formiguinha acaba com a trepadeira, detona ela. Agora o cedro do Líbano, não pode ser assim. Vai florescer como palmeira, diz o texto, verso 12, sabe por quê? O justo cresce como essa palmeira, o seu destino é o seu alvo é olhar para as coisas do alto, é do alto que vem o socorro, é pensar nas coisas do alto, como Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é a boa fama, tudo que é a virtude, tudo que é louvor, nisso pensai. Para de ficar olhando para o lado, meu irmão. Para de botar a tua vida como a vida do ímpio. Não queira viver essa glória do ímpio, mas viva a glória do servo do Senhor. Sabe por quê? Quando o cedro do Líbano está crescendo, ele não cresce para um lado ou para o outro, é uma vida de retidão, é uma vida de um testemunho irrepreensível, é sal, é luz. Essa palmeira simboliza assim uma vida vitoriosa, de um crescimento certo, maduro, duradouro, longevo. E você só consegue isso quando você entende que foi plantado na casa do Senhor. Essa palmeira ela é muito imponente, ela é muito robusta, mas tem toda uma simbologia, sabe por quê? A serventia dela vem desde as raízes, as folhas começam ali, na verdade, a estar sempre muito verde, são úteis demais, e se você quer uma coisa para construção, fazer tudo para durabilidade, vá para o cedro, que vai dar certo. Irmãos, a gente precisa plantar melhor, almejar coisas grandes. O ano está iniciando, e tem gente que continua com as mesmas amizades, que não dá mais. Tem amigo que não alcança mais a tua visão. Tem gente que anda contigo, bote isso na tua cabeça, irmão, que só está contigo por um caminho, por um processo. Tem gente que te ama, tem gente que te tolera, e tem gente que quando você larga o cargo, primeira coisa que faz é falar mal de você. Não se iluda com isso, não. Não se iluda com isso, não. Tem gente que não acompanha mais tua visão. Agora comece a andar com pessoas que chegaram aonde você pretende chegar. Comece a andar com gente que tem projeto de vida, tem temor ao Senhor, que frutifica, que tem propósito bíblico, ideal, que você vê que fica botando coisas na internet, mas que tem a ver com o céu, não é com política baixa de gente que não entende o que está acontecendo, não. Ande com gente que publique coisas celestiais. Vai parametrizar a tua vida agora como um cedro do Líbano para frutificar. Sabe por quê? Para você começar 2023 plantando coisas boas, almejando coisas maiores ainda. Não adianta, irmão, se você sai de um lugar, você vai conviver com gente que tem um pensamento rasteiro, não tem visão, quer um crescimento rápido. Não existe fórmula mágica. Não existe isso. Meu pai sempre dizia assim, meu filho, se alguém bater na tua porta para te oferecer vantagem, corre. Porque ou é maluco ou vai te dar uma pernada. Já viu alguém batendo na tua porta e falar assim, estou aqui porque você foi escolhido. Às vezes, irmãos, eu estou distraído assim, no meu celular entra uma mensagem assim, você foi escolhido dentre tal. Irmãos, eu já faço assim, para trás de mim, Satanás. O que vai fazer minha vida
frutificar são as coisas do alto. É de lá. A nossa vida deve ser de tal modo que Deus, vai trabalhar conosco, olhar para cada um de nós e dizer: eu estou projetando, trabalhando em tudo, você está me permitindo fazer isso. A nossa vida precisa ser útil, com todas as nossas habilidades, com toda a nossa vizinhança, com toda a nossa igreja. E se eu perguntasse à igreja nesta noite: o Senhor te plantou na casa dele, nesse lugar, para fazer o quê? Qual é o teu dom? Eu não sei, pastor. Não sei. Meu dom é tocar instrumento. Irmão, você precisa frequentar a IBD urgentemente. Pastor Pedro matricula ali. Que, aliás, falamos disso muito ano passado. Dá para pegar ainda aí. Para você entender quais são os dons espirituais. Não entendeu? Você foi plantado na casa de Deus para exercitar cargo? Não, meu irmão. Você tem dom que eu não tenho, eu preciso de você. Agora, como que a gente vai crescer? É crescer não só com raízes, com profundidade daquilo que vem, que é a base, que é Cristo Jesus, mas olhando para cima. E sem dúvida alguma a gente precisa frutificar, nós precisamos ser plantados nos atos do Senhor e permitir sim que na casa de Deus os valores estejam cada vez mais servindo de norte, de guia. Para de botar em dúvida a palavra de Deus e acreditar em mazelas, em esparrelas ou qualquer coisa desse tipo, meu irmão. Tem gente acreditando em vídeos mentirosos de WhatsApp, mas não acredita na palavra de Deus quando fala: crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Tem uma dificuldade enorme. Pastor, será que vai mesmo? Não sei se vai. E não frutifica. A igreja precisa fazer mais, precisa avançar mais. É preciso ter raízes mais profundas. É preciso sair daquele leitinho natural. Toda hora é leitinho. E tem um crente gato que é interessante, né? Você bota uma vasilhinha de leite, ele vem, se enrola. Aí você faz um cafuné e está bem. Aí, daqui a pouco, você não deu mais uma atenção, começa a miar, esbravejar. Você já viu gato com raiva quando está assim, que fica, mesmo parece um bebê gritando e chorando. Tem crente dentro da igreja assim. Aí você vai fazer assim: não, irmão, agora é a hora de um churrasquinho. Não aguenta não, irmão. Na primeira colherada, garfada, vai engasgar, porque ele quer leite mesmo. 50 anos dentro da igreja, é leitinho. Leitinho. Não cresce, não desenvolve, não vai amadurecer. O texto fala aqui desse cedro, essa folhagem não murcha, não perde beleza, vigor, há uma firmeza interna que é notada por todos, que vai se exteriorizar. Mesmo em condições climáticas difíceis, em 2023, irmão, o Senhor nos chama para frutificarmos. O cedro do Líbano cresce em ambientes mais hostis que você pensar. Assim precisa ser o servo do Senhor. E para que isso dê frutos, irmão, se a tua vida está muito tranquila, eu vou orar hoje para o negócio mudar. Não, pastor... Tem gente que fala assim: se melhorar, estraga. Não, irmão, pode ser melhor. Se você não está vivendo nenhuma dificuldadezinha, irmão, tem alguma coisa errada. Porque não é possível você não estar sendo alvo do inimigo. Tem alguma coisa errada. O Senhor nos chama para a gente fazer essa obra. O Senhor nos chama para a gente viver o novo dele, mas... mesmo em condições difíceis, mesmo em climas desfavoráveis, mesmo em momentos em que vai faltar água, mesmo em momentos que o calor será intenso, nós fomos chamados para frutificar e gerar frutos suculentos, saborosos, amadurecidos. Assim deve ser a vida daqueles que servem ao Senhor nas duras provações. Nas duras provações, a igreja precisa frutificar. E talvez, se a gente olhar para os indícios do que está acontecendo no país, nós vamos passar por duras provações.
que já estava no script. Mas talvez amadureça a nossa fé, talvez nos leve a um testemunho maior, talvez nos leve a entender que há um propósito espiritual em tudo que está sendo feito, talvez escamas caiam de olhos, e a gente vai entender que é o tempo que o Senhor vai amadurecer a sua igreja, que o Senhor vai fortificar a cada um de nós, e haja o que houver, o que o Senhor quer de nós é que venhamos permanecer inabaláveis nele, firmes nele. Não vamos ignorar o que está acontecendo nesse momento, não só na sociedade, de uma forma, num todo, mas também na minha e na sua vida, meus irmãos. A gente não pode perder de vista isso. Mas alguns vão falar, pastor, gerei um frutinho esse ano aí. Eu dei uma frutificadazinha. Esse ano eu paguei minha etapa, esse ano eu já fiz alguma coisa aqui importante. Esse ano eu tentei, mas não deu muito certo. Esse ano que passou, eu me esforcei, mas o negócio parece que ficou meio encruado, não andou. Irmãos, não tem nada melhor quando a gente quer frutificar para a glória do Senhor. Você sabe qual é o problema? É que a gente, quando fala de frutificar, a gente pensa nos nossos sonhos, nos nossos planos pessoais, como se eles pudessem andar à deriva e fora dos planos de Deus. Isso é impossível, irmãos. Se esse ano eu tiver que comprar um carro novo, só tem um propósito: glorificar o Senhor. Se esse ano eu tiver que fazer um mestrado, uma pós, um curso, só tem um propósito, sabe o que é? Glorificar o Senhor. Esse ano vai ser o ano que eu vou chegar ao final do ano com 10 quilos a menos. Para quê? Para ficar olhando como homem natural o espelho, contemplando e falando, emagreci. Aí começa a andar, já vem para a igreja assim de peito estufado. Começa, para quê? Para quê? Qual é o propósito real? É para glorificar o Senhor. Amém. Agora, se não for, irmão, se você quer levar a tua vida esse ano como um projeto bem, egoístico, somente teu, que Deus não está nele, eu te garanto, você vai trabalhar, você vai viver confinamento, você vai passar por momentos difíceis, mas a frutificação não virá. Ah, pastor, tem profundas limitações, eu já trabalhei muito, já fiz muito, e hoje eu estou com muita idade. Eu vou visitar aqui, às vezes, o pessoal de mais idade, um pouquinho. Me chama a atenção a fidelidade desses irmãos com a igreja, com dízimos. Me chama a atenção. Podia visitar a irmã 6 meses. O pastor não pôde ir lá não, mas está aqui separadinho aquilo que é do Senhor. Ah, mas eu tenho limitações, eu não consigo hoje andar, eu tenho mais dificuldades. A gente só não pode se esquecer, olha o verso de número 10, das promessas do Senhor. Sabe por quê? O Senhor nos fortalece. O Senhor unta o óleo fresco, fazendo funcionar toda a engrenagem que está enferrujada. Não é o tempo, não é talvez aquele vigor que não temos mais que vai impedir a gente de frutificar. Olha para a vida de Josué. 80 anos. Tal era a minha força, tal ela é, Caleb. Tal era a minha força, tal ela é. Mas peraí, você não vai comparar uma pessoa de 18 com uma de 80 e falar assim, tem o mesmo vigor. Olha para a vida de Moisés. Ele fala assim, o meu olhar é o mesmo, e o meu vigor é o mesmo. Como pode? Como pode? Tem gente que se cansa só de pensar em trabalhar. Já viu isso, irmão? Pastor, só de eu pensar de eu ter que ir amanhã, já me deu um cansaço. Outro dia eu vi até uma conversa pastoral, achei interessante, irmãos.
O irmão falou assim, por que você veio aqui para a igreja? Ele falou assim, eu vim porque na igreja é mais tranquilo, igreja grande. A igreja que eu vim, o pessoal queria fazer a gente trabalhar igual formiga. Era de trabalho escravo, pastor. Aí o pastor que estava assistindo falou assim, você veio para o lugar errado, meu irmão. Porque se você ler Provérbios 6, de 6 a 9, a Bíblia vem dizendo assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado no teu sono? Ou seja, a formiga é usada como exemplo para cada um de nós daquilo que deve ser o frutificar, o trabalhar para o Senhor. A formiga é exemplo bíblico daquilo que nós precisamos fazer. E como formiguinha, nesse ano que entra, a gente precisa frutificar. Sem medo. Com foco correto. Aliançados com o Senhor, sem olhar para a vida do ímpio, mas olhando para o alto, tendo Ele como autor e consumador da fé, buscando realmente as coisas espirituais, a gente vai ver que a nossa vida, cada vez mais, o Senhor permite frutificar. Eu tenho 80, 90 anos, eu louvo a Deus que eu vejo gente frutificando, gente sonhando, gente trabalhando, gente operando. Sabe por quê? Irmãos, nós fomos chamados para frutificar. Sabe quando cessa a tua frutificação aqui? Quando o Senhor te chama. Quantos dons, quantos talentos, quantas coisas Deus tem confiado a cada um de nós. Quantos querem chegar em 2023, em dezembro, no culto da virada, e ver aqui 100 batismos? Quantos querem? 100 batismos. Tem gente que não quer não, deixa eu ver. Deixa eu anotar aqui. Não, está levantando. Acho que está levantando. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você pode frutificar, Gálatas 5, com fruto do Espírito. E a palavra produz isso em nós, amadurecimento. Você pode frutificar com os dons que Deus confiou plantados na igreja. E eu quero abrir um parêntese aqui e falar uma coisa para você. Se tem um lugar que você tem obrigação de frutificar, é aqui, plantados na casa de Deus. Você não foi plantado num terreno qualquer. Você não foi plantado num terreno baldio. Você não foi plantado numa terra sem adubo. Você não foi plantado num lugar que não há irrigação. Você não foi plantado num lugar onde não há luz. Mas você foi plantado numa terra fértil. A luz se abre aqui a cada manhã. O Senhor vai irrigando a terra. O Senhor vai cada vez mais fazendo com que eu e você, plantados na casa do Senhor, possamos e devamos frutificar. Não há desculpa. Agora você pode também frutificar, sabe o quê? Proclamando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o... Se não pregar o quê, irmãos? Ai de mim. E ele diz mais, porque me foi imposta essa oportunidade. É isso que ele diz? Porque foi me dada essa faculdade de escolher ou não. É isso que ele diz? Ele diz, porque foi me imposta essa o quê? Obrigação. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos frutificar. A gente está brincando. Eu vim agora de país muçulmano, eu olhei, chorei dias ali, e vim refletindo que tipo de crente eu sou. De vir aqui, ler a Bíblia, adorar, ouvir um louvor, e amanhã, na segunda-feira, quando eu for num sacolão, e amanhã quando eu tiver que pegar a condução, e amanhã quando eu tiver que ir trabalhar, o que eu estou frutificando? Gente desesperada, gente precisando de uma palavra, gente precisando de uma oração, e eu estou focado que eu tenho que ir no supermercado, eu estou focado que eu tenho uma prova para fazer, eu estou focado que eu, irmão,
Você foi plantado na casa do Senhor. O teu padrão é cedro. Frutifique. Frutifique. Não tem desculpa, irmãos. Sabe por quê? Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo acompanhei um broto bem do alto de um cedro e o plantei. Arranquei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantei, e ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde, faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o farei, e eu assim farei. Ezequiel 17, de 22 a 24. Você vai se tornar em 2023, assim diz o pastor Anderson Maciel, um cedro viçoso. Você vai servir de abrigo, você vai servir de resposta, você vai servir para conduzir no caminho, você vai servir para andar em presídio, você vai lá num hospital de paciente terminal, você vai ver meninas que estão dando luz e vai ser um rol de bebê que você vai acompanhar, e essa criança que vai nascer lá, que não tinha esperança, vai vir aqui adorar o Senhor graças à sua vida. Esse ano de 2023 você vai florescer como nunca. O Senhor pega o ramo, o Senhor te plantou nessa igreja, o Senhor te trouxe à existência, há um propósito em você congregar aqui. O Senhor nos chama, vamos frutificar. E para isso, eu quero te desafiar nesse momento. Como eu me sinto desafiado. O apóstolo Paulo dizia: eu oro para que essas gloriosas riquezas nos fortaleçam no íntimo do poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo que habite em seus corações mediante a fé. Eu oro que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A minha oração é que você entre em 2023, botando já como planejamento esse início de ano, dizendo: Senhor, esse ano eu vou trabalhar na igreja como eu nunca trabalhei. Esse ano eu vou falar de Cristo como eu nunca falei. Esse ano eu vou largar projetos pessoais. Eu quero me envolver cada vez mais com projetos espirituais. Esse ano meu parâmetro não é mais vida de ímpio algum, porque o que ele faz é como palha, vai fracassar. Mas o que eu fizer plantado na igreja, o Senhor vai me amadurecer. Chega da minha meninice. Eu dou desculpa para tudo, Deus. Porque eu estou velho, não consigo. Porque o pastor Anderson. Porque não sei o quê. E o Senhor vai te dando oportunidades, ano, mas não floresce, não vinga. E fica aquele negócio enrustido. A gente olha para o teu tamanho, é o mesmo de 10 anos atrás. É o mesmo tamanho, a mesma planta, não mudou. Mas o Senhor quer adubar essa terra. E eu choro, e eu rogo ao Senhor que esse ano a PIB Vila da Penha viva o que ela nunca viveu, para a glória do Senhor. Eu rogo ao Senhor que esse rebanho possa viver o sobrenatural dele. Eu suplico a Deus
você me procure a cada semana dizendo: vou te contar o que Deus fez, pastor, essa semana. Vou te contar como eu fui instrumento para isso, para aquilo. Eu vou testemunhar o que o Senhor tem feito. Eu virei uma chave na minha vida. Agora eu vivo para Ele. A glória é dele. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente pensa que fruto é para nós, mas não tem nada melhor do que a gente fazer coisa e ver o outro colher. Eu cheguei aqui, eu estava para tomar decisões muito difíceis na igreja. E tem uma ainda muito difícil, muito difícil. Se eu tomar essa decisão, irmãos, eu sei que eu vou pagar um alto preço. E sei que dificilmente eu vou colher os frutos. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quem sabe daqui a uns 10, 15 anos. Você me entende? Você me entende, Romulo? A igreja vai colher frutos. Que eu vou passar por aqui com a minha bengalinha, olhar e falar assim: Deus, que tempo difícil foi aquele. Mas a glória é tua, a obra é tua, a igreja é tua. Importa é que esse povo está colhendo agora. Importa, irmãos, que diminua eu, que ele cresça. Importa que a vontade dele seja feita. Curva a tua cabeça. Fala assim com Deus: Senhor, o que eu frutifiquei esse ano que passou? Depois dessa palavra, me faz crescer em 2023 como cedro do Líbano. O Senhor me plantou na sua casa, na PIB Vila da Penha. Eu não quero mais ficar dando desculpas. Eu não aguento mais, entra ano, sai ano, eu fico culpabilizando pessoas pelos meus fracassos, pela vergonha dos meus frutos, porque não há vigor, não há folha, está até murchando, Pai. Mas eu quero pedir, Deus, eu quero anunciar que o Senhor é reto, o Senhor é a minha rocha, em Ti não há injustiça. Eu quero viver para o Teu louvor, eu fui criado para a Tua glória. Eu quero me envolver com trabalhos. Amanhã eu vou na igreja, eu vou falar: conta comigo. Eu vou vir aqui e dizer: olha, eu posso doar tanto tempo, eu quero sair amanhã para trabalhar. Eu não quero voltar para casa de mãos vazias. Eu não volto para casa enquanto eu anunciar Cristo e ver a glória do Senhor se manifestar. Deixa eu te pedir uma coisa nessa tua oração. Fala assim para Deus: Deus, me traz à mente agora uma pessoa, para que esse mês de janeiro eu consiga evangelizar, trabalhar, falar das tuas maravilhas. E eu vou orar, Deus, constantemente. Eu vou me empenhar, e eu não vou sossegar enquanto não ver essa pessoa rendida aos teus pés. Não há desculpas. O Senhor me chamou para isso. Pode ser um familiar, pode ser um vizinho. Mentalize agora: quem é essa pessoa? Você sabe o nome dela? Apresenta agora para o Senhor e fala: Deus, eu estou com alvo, eu estou com foco. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver o Senhor salvar. Eu não vou me conformar com esse perdido, mas eu vou ver a tua glória se manifestando nessa vida. Senhor, eu vou frutificar, e ainda na velhice nós daremos frutos, pois fomos chamados para frutificar. Ora, fala com Deus. Eu quero lançar um desafio para a igreja. Quantos querem, nesse primeiro domingo de culto em 2023, falar: Senhor, eu vou corrigir rota, mas eu não saio daqui
esse ano, sem fazer aquilo que o Senhor me tem orientado. Torna a minha vida como um cedro, robusto, viçoso, longevo, cheio da tua presença. Porque esse mundo vai conhecer quem é Cristo por um intermédio do cedro que sou eu. E eu vou frutificar.